lá em Jó capítulo 1. Eu vinha do serviço hoje e veio no meu coração essa mensagem. Eu disse: Jesus, que mensagem é essa? O que é que vai acontecer? Aí eu disse: se eu tiver oportunidade, vai essa. Vou ser rápido na pregação, não vou deixar a igreja cansada, que eu também estou cansado. Glória a Deus. Palavra muito conhecida, mas a palavra ela se renova a cada momento. Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 1. O que é que está escrito? Havia um homem na terra de Oséias, né? Eita, que nome difícil. Seu nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, depois nós vamos mais um pouco para frente. Igreja do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jó era um homem temente e obediente ao nosso Deus e se desviava do mal. Era aquele homem que alegrava o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus, estava no centro da vontade de Deus. E aquele homem, ele estava sempre naquela vigilância, 24 horas ali, para não pecar contra Deus, para não falhar diante da presença de Deus. E aquele homem ali, para ser um homem tão temente, fiel e sincero diante de Deus, apareceu o inimigo na frente dele. Se nós for ver lá no versículo 7, então disse o Senhor, disse Satanás, da onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, rodeando a terra, passeando lá. E disse o Senhor a Satanás, observando tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Aí Satanás, ele estava rodeando a terra, encontrou Jó ali, e ali começou ele para pelejar contra Jó, para lutar contra Jó, para tirar Jó da fiação, para tirar Jó do propósito de Deus, para tirar Jó da fiação com Deus. Foi de uma forma tão grande que ele chegou. Jó tinha filhos, Jó tinha filhas, Jó era um homem rico, Jó era um homem que era próximo naquela terra, e ele disse assim: ele só é fiel e temente a ti, porque tu desse tudo isso. Aí Deus permitiu que ele tocasse nos seus bens materiais, mas só não podia tocar na alma de Jó. E ali a palavra de Deus nos diz que Satanás começou a tocar nos bens de Jó. Só que a palavra de Deus também diz que Jó de madrugada se levantava e fazia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, em favor das suas famílias, porque para eles não pecarem contra Deus, para eles não murmurarem contra Deus, para eles não falhar diante da presença de Deus. Hoje nós estamos num tempo que está muito difícil a gente servir a Deus, está muito difícil a gente falar a verdade, está muito difícil a gente ser sincero,
Está muito difícil hoje a gente falar a verdade, porque a verdade hoje não é todos que querem ouvir a verdade. Muitos não querem ouvir a verdade, muitos só querem ouvir o que agrada, o que mexe com o seu ego, mas quando se fala na verdade, não gosta de ouvir. Aqui Jó sofreu por amor, sofreu pela verdade, sofreu pelo temor, sofreu pela obediência, sofreu porque foi fiel e permaneceu fiel. E Satanás tocou em Jó, tocou nos bens de Jó. E depois que tocou nos bens de Jó, veja quando ia um lá, deu um vento, matou não sei quanto. Morreu não sei quanto animal, morreu não sei quanto camelo, morreu não sei quantos filhos, e Jó ali fiel a Deus. E Jó ali pegou uma doença, Satanás colocou uma doença em Jó, e Jó se raspava com um caco, raspando as charnas que tinha no seu corpo, de uma forma tão grande e tão sofrida, aquele momento difícil de Jó, que até a sua esposa disse: abandona esse teu Deus e morre. E ele ali repreendeu aquela mulher, e Jó foi fiel, Jó permaneceu fiel. Hoje está difícil nós nos permanecer fiel. Eu tive uma crise domingo lá no meu serviço. Eu estava conversando e falei para a irmã: deixa para falar outra hora que agora eu não estou podendo. Tive uma crise domingo de choro, porque tem muitas vezes que quando a gente está numa prova, ninguém vê a gente, ninguém dá valor a gente, ninguém sabe o que a gente passa, mas muitas vezes só é nós e Deus. Jó estava na prova, ele estava sozinho ali, não tinha ninguém para ajudar Jó. Então os amigos de Jó abandonaram Jó. Os que eram chegadinhos, que eram coladinhos com Jó, abandonou Jó. Mas Jó teve livramento de Deus. Jó teve vitória de Deus.